Olá, mais um vídeo. Agora é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E é o número da série, é o número 16. Bom, então, vou colocar aqui na minha frente o texto. Hoje vamos estudar o tópico 12 de motivos de resignação. Resignar, ou seja, se conformar. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, porque as vossas dores deste mundo são o pagamento da dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, quando suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por Deus haver reduzido a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no futuro. Bom, então vamos aqui. Pronto, vamos então comentar. Como os espíritos, seres das dimensões mais evoluídas dizem, que realmente nós devemos agradecer, porque isso que o Criador faz, que é um ato de amor, ele faz a gente pagar parte do karma, não o total, né? Uma pessoa, por exemplo, que adquiriu karma a todas as reencarnações, ou quase todas, então ela não poderá queimar este karma numa só vida. Então, o que é que o Criador determina? Bom, essa pessoa fez isso, aquilo outro, etc. Então, nesta vida, ela vai sofrer um pouquinho para queimar 1/3 do karma. Para a próxima vida, se ela não adquirir mais karma, vamos fazer algo para que ela queime outro karma. Bom, isso não acontece assim, vamos dizer, de imediato. A pessoa falece, já vai, não, demora. Por quê? Às vezes essa pessoa vai para um umbral e ela fica lá durante muitos anos. Aí depende dela mesma ser resgatada, porque se ela se arrepende, como tudo está ligado, os seres que nós chamamos amparadores, eles vão lá para resgatar. E aí é preparada uma nova reencarnação. E um dos motivos que o Criador permite que se faça isso, se coloque essa pessoa em diversas reencarnações, que embora vá sofrer, mas vai sofrer bem menos do que se ficasse lá no abismo. O abismo é um lugar horripilante, é pior que o umbral. Há umbrais também muito horríveis, há vários tipos de umbral. Mas o abismo é bem pior.
O abismo, se a pessoa matou alguém, ela vai para um determinado lugar, ficar junto com outros que fizeram a mesma coisa e da maneira como foi feita. Porque há vários tipos de matar alguém, por enforcamento, por queimando a pessoa viva, esfaqueamento por tiro, afogamento, marteladas, fazer com uma pedra, com uma ferramenta, a tela, né? Outro tipo, jogar a pessoa de um abismo ou de uma escada. Então, cada um, conforme o que essa pessoa fizer o procedimento dessa crueldade, então ela vai para um lugar determinado. Inclusive, também pessoas que matam animais, por exemplo, caçadores, que matam por matar os animais, também vão. Eles vão lá para um lugar que vai ter animais ferozes, ele já está no verdadeiro corpo, e estes animais ferozes vão atacá-lo, né? Vão atacá-lo e realmente vai tirar pedaços. Só que lá há uma coisa impressionante, vamos dizer, parece até ficção. Aí o animal arranca um braço, daqui a pouco o braço se restaura sozinho. Daqui a pouco ele vem de novo e pega outra parte do cara, até ele se arrepender. Aí se arrependendo, aí vão lá resgatar. Mas também tem um mínimo que tem que ficar lá, né? Então, o criador, em certos casos, que a pessoa às vezes pratica atos até inconscientes, porque quando a pessoa sabe que não deve fazer isso e aquilo e pratica, a coisa aí é diferente. Mas aquela pessoa que não tinha nem noção do que estava fazendo, então ela vai ter outras oportunidades de queimar o karma, né? Aquela pessoa também que deixou o seu ente querido sofrer sozinho, não providenciou médico, não providenciou levar a um hospital, deixou lá. Tudo se responde quando a gente falece. São milhares e milhares e milhares de seres. Então, os que não se importam, aproveitem agora, porque quando vocês falecerem, vocês não fazem nem ideia do sofrimento que vocês vão ter. E pode pedir, pelo amor de Deus, aqui, que só vai ser resgatado esse tipo também, porque tem um mínimo que tem que ficar lá. Tem gente que fica 20 mil anos, 30 mil anos, mas você pode ficar menos, pode ficar 10 anos, 5 anos, se arrepender de verdade. Arrepender de verdade, de coração, e analisar o que você fez e compreender que isso foi errado e ter vontade de evoluir, né? Não adianta pedir. Assim, você pode pedir, porque já tem narrado casos, né, que o ser que estava em forma de uma lesma, por exemplo, pedir misericórdia, misericórdia, me salva, me tira daqui. Mas ele não mudou, continua com aquela arrogância, aquela vaidade, acha que o que fez aqui na Terra estava tudo certo e tal, então aí fica lá. Aí vai ficar lá milhões de anos. A segunda morte, quando a pessoa também se arrepende muito, muito e fica numa só ideia, o que eu fiz, ela se transforma no ovoide, que é a segunda morte. E pelo que eles falaram aí lá na plataforma, parece que tem uma terceira morte que é muito pior do que o abismo. Eles disseram que depois vão revelar, mas não já, porque estão preparando as pessoas com outros conhecimentos, a gente devagar, devagar, que é para não chocar muito. Então, senhores,
As pessoas que têm assim um poder financeiro muito bom, né? Estão aproveitando a vida, tão felizes. Tem um ditado que diz rico ri à toa, né? É, porque está feliz, mas só tem uma coisa: não adianta ter dinheiro quando tem certas doenças, mesmo sendo milionário. Mas tem conforto, né? Na doença vai ter conforto. Vai poder comprar aqueles remédios caríssimos para diminuir um pouco a dor e tal. Mas não vai comprar saúde, não vai ter saúde, vai ter que morrer daquela doença. Então, estão felizes da vida. Vou aproveitar a vida, já que a morte existe, porque eles não acreditam que a vida continua. Então, aproveitar a vida, eu vou passear, eu vou lá para Dubai. Agora tem que ter cuidado para ir para Dubai, hein, gente? Porque os furacões lá, as ventanias estão bravas. Eu vi um vídeo aí em Dubai. Nossa, horrível. Derrubou um monte de coisas em Dubai. Dubai, que era sossegado, né? Lugar tranquilo, o pessoal aproveitar o dinheiro que tem. Então, a maioria não acredita. Eu vou aproveitar essa vida, porque a outra eu vou morrer. Quando perdeu o tempo, muito dinheiro, podia ter. Não precisava, assim, trabalhar como a classe média ou como pobre. Então, lógico que tem que dirigir suas coisas, mas às vezes eles pagam pessoas para dirigir as coisas, porque eles nem se incomodam que você está roubando, porque tem tanto dinheiro que nem se incomoda. Pô, podia ter tirado um tempo, né, um tempo para se dedicar a saber sobre as coisas espirituais. Não é só ir à igreja católica e Ave Maria cheia de graça, faz lá o negócio lá do sinal da cruz, que eu não sei para que serve isso, mas tudo bem. Não adianta ir para a igreja evangélica, para estar lendo só Jesus salva, só Jesus salva. Não adianta frequentar uma casa espírita se você não muda por dentro. Você vai lá, tomar passes, você sai bem. Você melhora, porque te tiraram um monte de larvas astrais devido àquela bebida que você bebe todo dia, tiraram um pouquinho porque você tem tanto que não dá para tirar tudo ali. Bom, aí os passos, né? Aí vai. Ou se você frequenta outro tipo de religião, ou banda também, né? E outro tipo de religiões, seja indiana, seja budista. Não adianta se você frequenta só, mas que não estuda. Toda religião tem um estudo. Médios trabalham e não estudam, então eles só ficam servindo de cavalo. O guia bota energia nele ou se introduz no médio e vai lá dar passes. Está fazendo um trabalho, mas não. O que vai levar de bagagem para o outro lado? Nada. Vai ter que vir de novo, reencarnar. Mas as pessoas, os frequentadores, também têm que estudar, têm que ter leitura para entender as coisas. O porquê disso, o porquê daquilo. Por que que no centro espírita o caboclo fica jogando aquela fumaceira do charuto na cara da gente? Primeira vez que eu fui, eu fiquei pau da vida, não voltei lá, porque eu pensei assim, pô, vai me jogando aquilo, porque tá te limpando. Aquilo é energia que ele coloca através da fumaça do charuto, ele coloca a energia correspondente ao que você precisa, porque energia são cores, tem cores, então ele vai botar o azul, a amarela, ou a rosa do amor, o que você precisar. E eu fiquei pau da vida na ocasião. E há muitos anos atrás, né?
Então, a pessoa que não sabe nada, ela vai, às vezes ela rejeita, mas com o tempo, ela vai lendo, vai vendo vídeos, vai lendo livros, vai lendo e-books na internet e vai aprendendo, vai associando, vai entendendo, né? E assim vai ajudar a evoluir. Ah, pessoa que tem muito dinheiro vai beber todo dia. Todo dia bebe lá não sei quanta cerveja, ou aguardente, ou uísque todo dia, é isso. Não faz ideia, porque não estuda, não sabe, não faz ideia o mal que está fazendo a si próprio. Não é aquele mal que o médico disse, ó, oh, você vai sofrer do fígado. E é verdade. É outro mal que vai te levar para lugares infernais por causa disso, da bebida. Ah, quando se você tomar no final do ano, para festejar alguma coisa, um aniversário, e que não seja muito, toma só um pouquinho, tal, né? Mas pessoas que bebem todo dia está bebendo, ou todo final de semana está bebendo, está ali cheio de garrafa. E ainda tem gente que mistura a cerveja com outras bebidas. Então, senhores, a coisa é séria, a coisa. A gente escuta falar umbral, tem gente que narra que teve umbral e a gente pensa que só tem aquilo. Não, não. Aquele espírito que veio revelar o que ele passou ali com o que ele fez. Então, aquela frequência dele é uma. Frequência de quem vai para o abismo é outra. Então, ele passou naquele umbral, mas ele não sabe da existência do abismo e do inferno. E além do abismo, que ainda é pior, ele não sabe. Então, ele pensa que aquele umbral é sempre igual ali. Tem umbral que as pessoas ficam lá paradas e não tem seres massacrando ela, né? Tem outros que eles têm que fugir dos coleguinhas que estão lá nesse mesmo umbral, né? Tem outros, como um familiar que esteve meu, que aí é dirigido pelos reptilianos, esse umbral, estava lá numa caverna acorrentado, porque ele tentou fugir, porque ele e vai ter que servir a eles, né? Se ele não pedir, ele não pede a Deus. Se ele pedir a Deus, que ele ajude aí eles não vão poder dizer que não aos amparadores, vão ter que deixar resgatar ele. Porque aí o que Deus manda, como que se diz, né? O diabo obedece, é verdade. Deus mandou, ou Cristo mandou, porque o Cristo faz o que Deus quer. Então, o Jesus Cristo mandou, não pode dizer não. É assim. E aí muita gente diz, ué, mas por que que... Deus permite? Sim, Deus permite, porque foi a pessoa que escolheu. Aquela pessoa escolheu aquela frequência nela. A frequência do não amor, a frequência da inveja, a frequência da bebedeira, a frequência da cobiça, etc, etc. Então, ele dá o livre-arbítrio, ela escolheu aquilo. E como nós somos co-criadores, nós próprios começamos a criar a nossa punição, porque somos co-criadores. Veja só, a água num rio que corre, água límpida, maravilhosa, você pode até beber daquela água. Você chega a ver as pedrinhas lá no fundo, de tão límpida. Um canal com água, que você tem que tapar o nariz, né, para aguentar passar ali. O rio de água limpa tem peixes lindos. As criaturas ali são lindas. Aquela água do canal parada só
Só de vez em quando balança com água de esgoto e quando chove, então dá um balanço, né? Está formando vidas também, porque a água é criadora. E ali, um monte de vidas nocivas. É assim com o ser humano. Se a energia é baixa, comparando com o canal, está sem energia o canal, que tem água, mas ele cria porque a água cria. Nós criamos também. Então, se a energia do ser humano está baixa, e ele pensa nessas coisas ruins, e vingança, então ele vai criar coisas nele mesmo que o atrairá para o devido lugar de frequência igual. Mágoa, todo dia está com mágoa, morre e o espírito dele vê que morreu, entendeu que morreu, mas continua com a mágoa e acaba virando um ovoide e vai lá para o abismo e o mago negro vai se aproveitar desse ovoide, que ainda está assim meio... Tem alguma coisa de consciência, não toda, mas ainda tem, que é a segunda morte. Bem, então, falei, né? Agora eu vou continuar a leitura. Então, vou repetir aqui. Bom, essas palavras também podem ser traduzidas assim, né? Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, porque as vossas dores deste mundo são o pagamento da dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, quando suportadas pacientemente na terra, né? Agradecendo até o sofrimento, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes pelo Criador haver reduzido a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no futuro. Aqui tem uma coisa que não está certa, que está escrita, por isso que eu digo, por isso que eu não... O Evangelho para mim é horrível. Eu não... Olha, traduziram assim, mas olha só. Deveis sentir felizes porque o Criador reduziu a vossa dívida. Ele não reduziu, porque na vida futura você vai ter que pagar o resto. Ele não reduziu. Ele evitou que você fosse para um lugar pior, para passar pior do que você está passando aqui. Que fique bem claro. Ele, ao fazer isso, evitou que você fosse para o abismo, evitou que você virasse um ovoide, ou que você fosse para o mar de lama, que fica com a lama até aqui, fica para lá e para cá, e para lá e para cá, séculos ali, querendo sair, não sai. Evitou que você se autotransformasse numa lesma sem braços, uma lesma, numa rã, numa árvore. Mas há casos em que a coisa é tão ruim do ser humano, que há casos em que ele deixa para lá. Foi a escolha desse ser humano, deixa para lá, deixa de ser árvore, deixa e se autotransformar num sapo, se transformar numa cobra, num réptil. Deixa para lá, vai lá para o abismo. Vai lá se autotransformar num peixe também. Tem um mar com... É uma tipo água gosmenta. Uma água gosmenta e os peixes ficam lá, para cá, para lá, para cá. Tá? E há os ovinhos, que os outros, se eles não mudarem a sua mente para melhor, eles depois ali mesmo, nesse mar, onde tem os peixes, que não tem nada a ver com o mar daqui, né? Que a gente conhece. O mar que a gente conhece é lindo, né?
perigoso, maligno. Então, forma uns ovinhos. Depois esses seres, se não melhorar, vão ficar um ovinho de peixe, vamos dizer, um pouco diferente do ovoide nos outros casos, mas é um ovinho, de qualquer maneira é. Bom, então, o homem que sofre, continuando a leitura, o homem que sofre é semelhante a um devedor de grande quantia a quem o credor diz: se me pagares hoje, mesmo a centésima parte do teu débito, dar-te-ei a quitação do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que pagues o último centavo. O devedor não se sentiria feliz por suportar toda espécie de privações para se libertar pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal é o sentido destas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque pagam suas dívidas e, após o pagamento, estarão livres. Mas, se, saudando a dívida de um lado, endividam-se de outro, jamais se libertarão. Ou seja, tem gente que vem pagar o karma, mas se endivida mais ainda, reproduz mais karma, até as próprias reclamações, né? Vira karma. Então, aí é um somatório. Em vez de melhorar, vai piorando. O karma fica bem maior. Cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só delas, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade do Criador. Senhores, a gente tem que ter humildade para aceitar o Criador. Nós temos que, e as leis do Criador, nós temos que ser humildes. Mas as pessoas são orgulhosas, acham que sabem muito, muitos se consideram que são os deuses, embora haja aquele estudo em que dizem que nós somos deuses. Quando evoluirmos, sim, seremos. Porque somos co-criadores, etc. Seremos. Alguns seres que estão em missão aqui, eles vêm de lugares muito superiores que são como se fossem deuses, porque eles são muito evoluídos. Mas a maioria aqui que está na Terra, não. A maioria aqui da Terra tem que evoluir para ser considerado um deus, né? Então, essas pessoas se acham muito importantes. Uma das raças que não obedece às leis do Criador são os draconianos. Uns falam dragonianos, de dragão. Eu primeiro aprendi draconianos, mas outros falam dragonianos. Então, dragonianos e draconianos é a mesma coisa. E muitos reptilianos, os que não se voltam para a luz, os reptilianos também. Então, eles querem ser mais que o Criador. E os magos negros também. Então, são seres que não obedecem, não são humildes, eles odeiam, né, o Criador e odeiam as pessoas que seguem a luz, que seguem o Criador. Eles odeiam as pessoas. Porque eles se acham os maiores do universo, porque eles têm bilhões de anos, trilhões de anos, então eles sabem muito, evoluíram muito. Então eles acham que eles têm que mandar nos humanos, eles têm que mandar em todo mundo, eles têm até que mandar em Deus e no Criador, né? E é isso que acontece, né? Então, senhores, nós temos que ter humildade, tá? Continuando a leitura.
Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos o Criador de ser injusto, contraímos nova dívida, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. E é por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma quantia e a tomássemos de novo por empréstimo. Eu conheci através da internet, era uma moça que estava sempre reclamando da dificuldade da vida dela, que a culpa era do Criador, e eu não aguentei, porque sempre que comunicava a reclamação, falava sempre, eu explicava um monte de coisa, e ela era, ou ela pertencia alguma coisa lá de arte, que eu não me lembro mais, mas do Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro, coitada. Se ela continuou assim, como ela, que eu tive que bloquear, porque era insuportável, sabe? As coisas que ela falava, insuportável mesmo. Ela vai para a segunda morte, porque o que ela falava de Deus, nossa, ela culpava o Criador por tudo que acontecia na vida dela. Que é isso? Eu explicava, não é ele. Se fazem mal para você, são os outros, não é Deus que está fazendo, não é o Criador. E também tem a hipótese de que o que ela estava passando, as diversas coisas que ela passou e estava passando ainda, poderia ser um karma que ela tinha que passar. Por isso que eu digo, as pessoas têm que estudar, têm que ter leitura para entender. Porque mesmo eu explicando, ela não entendia, né? Porque não tinha base nenhuma de estudo. E também não se interessava, porque aí a gente diz, olha, lê o Evangelho, eu não gosto muito, mas é bom para o principiante, né? Lê o Evangelho, lê o Livro dos Médiuns. Eu gosto do Livro dos Médiuns, ele esclarece muita coisa. Tem a Gênese também, ou então vai ler a Bíblia, lê o Bhagavad Gita, lê as cartas de Cristo, tem tanta coisa, a lei do Uno, os mensageiros do amanhecer. Gente, mas tem tanta bagagem de leitura para a pessoa despertar, para a pessoa entender. Mas as pessoas não querem, né? Só querem que as coisas corram bem, mas não se interessam de saber das coisas do Criador. E aí as coisas realmente começam a correr mal, né, também. E aí a escolha, né? Continuando. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário, que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o patrão, eis o prêmio dos teus dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que puseram sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a tarefa. O homem pode amenizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme a maneira pela qual encare a vida terrena. Tanto mais sofre, quanto mais longa ele considera a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual abarca a vida corpórea num piscar de olhos. Ele a vê como um ponto no infinito.
compreende a sua brevidade e reconhece que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e encoraja, e em vez de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que apenas vê a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor o oprime com todo o seu peso. O resultado daquela maneira de encarar a vida nos leva a dar menos importância às coisas deste mundo, compelindo o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, atenuando a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Daí, ele aure uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto a da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme, a ambição, se entrega voluntariamente à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Então, senhores, vou parar por aqui. Vou anotar onde eu parei. Tem muita coisa. Ó, o Evangelho tem gratuitamente PDF. Eu prefiro ler no livro, mas como eu passei adiante o Evangelho para uma pessoa, eu estou com o e-book do computador aí lendo. Porque eu nem imaginava na época que eu ia fazer um trabalho na internet, né, sobre ele. Bom, qual é a página? Próximo tópico vai ser... Próximo tópico vai ser o suicídio e a loucura. Então, vamos agora, né, que eu terminei aí, mas vamos conversar um pouco mais. Para quem ainda não sabe, o espírito ovoide tem a forma ovoide mesmo, tá? Ele vai perdendo o perispírito, que vai caindo aos pedaços, né? Os médiuns que são levados lá para ver, eles narram, né, direitinho aí como é que acontece. E esses despojos aí, os magos negros aproveitam. Então, eles veem um ser, por exemplo, ele ainda não perdeu o perispírito todo. E o perispírito é a xerox do corpo físico. Então, ele tem órgãos, tem tudo. Tem cérebro, tem fígado, tem coração. Então, por exemplo, chega lá alguém e olha e vê ele, é surrealista, né? Vê ele assim, faltando um pedaço aqui, faltando um pedaço aqui perto da perna, faltando um pedaço de mão que vai caindo, porque as células do perispírito, elas vão alargando, elas são unidas, né? As células do perispírito, elas são unidas. Aí o que acontece? Elas vão ficando assim. Há esse espaço aqui. Aí, gradativamente, vai, né? Fica assim. Tudo desunido. Então, esse pedaço aí do perispírito está todo já desunido. Perde a vitalidade, a força. Aí, pum, cai lá no solo, lá onde ele estiver.
Então, isso é muito sério. As pessoas têm que se conscientizar, têm que despertar, têm que fazer a reforma íntima, como lá na Casa da Plataforma, os seres que vêm lá das oitavas, sétima e décima e vigésima dimensão, eles cansam de dizer reforma íntima, reforma íntima. O que é reforma íntima? Você vai se autoanalisar. Você está assistindo os ensinamentos e diz, puxa, o que essa pessoa está falando, eu realmente até hoje tenho mágoa de fulano. Eu não posso, eu não quero ir para um brau, não. Eu não quero ir para aquele lugar de lama, eu não quero virar um ovoide. Muitos, por mágoa, viram ovoides. Então, o que você tem que fazer? Tem que perdoar. Eu disse, não, eu não tenho mais mágoa, eu perdoo essa pessoa e me auto-perdoo. Me auto-perdoo por eu não ter perdoado, mas por esse erro que eu cometi, e me auto-perdoo por todos os erros que eu tenho cometido nesta vida e na vida passada. Eu me auto-perdoo e perdoo essa pessoa que me magoou, porque, sinceramente, eu acho até que mereci isso. Então, você se auto-perdoa e nunca mais você vai sentir mágoa por alguém, porque você já sabe que não pode sentir mágoa por ninguém. Por que a gente tem que perdoar? Para ser bonzinho? Só para ser bonzinho? Só porque o Criador mandou a gente perdoar? Ou que o guia mandou a gente perdoar? É muito mais do que isso. Lógico, você perdoando está evoluindo. Soma uma energia positiva dentro de você. Mas o auto-perdão e perdoar o outro, você está evitando ir para lugares tenebrosos. Está evitando e está ajudando a tua própria evolução, gente. Tem que entender isso, né? Bom, então, até o próximo vídeo. Espero que muitos que ainda não despertaram, que despertem. Espero que muitos compreendam que a gente tem que se auto-perdoar e tem que perdoar o nosso inimigo, mesmo que seja um inimigo. Mas a gente tem que perdoar o inimigo também, não pode ficar odiando, tá? Mas fulano de... Mas eu tenho razão, não. Existe a lei do outro lado. Fique tranquilo. Fiquem tranquilos. Existe a lei do outro lado. Essa pessoa que te fez mal, que você ficou magoado, quando ela for para o outro lado, ela pode até virar um ovoide. Para um lugar bom ela não vai, porque quem magoa os outros não vai para um lugar bom. Aí, dependendo do que foi, ou se ela fez muitas vezes, ou se ela também faz com outras pessoas, e aí ela vai, se ela não tomar jeito, ela vai virar uma voz. Vai virar, não, ela se autotransforma em ovoide, ela mesma, né? Sem saber, mas vai se transformando. Quando ela dá conta, o que aconteceu comigo, que agonia, né? A pessoa deve ficar, né? Se ver assim. Bom, gente, então até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.